Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é exclusivamente para os que desanimaram de organizar as finanças. Tá meio desanimado, já tentou organizar algumas vezes e não conseguiu? Então o vídeo de hoje é para você. A gente vai dar o passo a passo para você reanimar, certo? Voltar à vida e organizar suas finanças. É isso mesmo, é quase uma ressuscitação É isso aí, vamos ressuscitar das suas finanças. as suas finanças. Na verdade, o organizador que é você, né? Isso mesmo. Então, se você tá passando por isso, ou já passou lá atrás e nunca mais pensou no assunto, fica com a gente até o final. Isso que hoje mesmo. a gente tem um presentinho pra vocês. Verdade. Eu sou a Janaína. Eu sou o Guilherme. E nós ajudamos casais a realizarem tudo aquilo que desejam, simplesmente fazendo sobrar dinheiro. É isso mesmo. Bom, a gente já falou aqui que não é tão fácil organizar as finanças, mas Sim. é simples organizar as finanças, Com né? certeza. E o primeiro passo para quem já desanimou de fazer isso é exatamente trazer essa simplicidade de volta para sua vida. Mas como que a gente traz de novo essa simplicidade? Porque é simples organizar as finanças. Primeira coisa é encontrar um método de organização que se adapte à sua vida. Então, esse método ele tem que ser simples. Sim. Não adianta ser uma coisa super mirabolante, super blaster, difícil, dificultosa de fazer. Com certeza. Né? Então, esse método ele tem que se adaptar à sua vida, ao seu dia a dia. Ou tem que ser um método de organização que faça sentido para você. É a mesma coisa você falar assim, eu preciso fazer um exercício físico, eu vou atrás de algum exercício que eu goste, né? Ou que eu me adapte, tá legal. Aí você vai lá e fala assim, nossa, vou fazer esgrima. Só que aí esgrima não tem na sua cidade. Que o Então, meu sonho é fazer esgrima um dia. Então ele não vai se adaptar ao seu dia a dia. Você vai ter que se adaptar muito para poder chegar naquele método. Então o ideal é que seja algo que seja simples para você fazer no seu dia a dia. Algo que você consiga fazer, né? Quando é muito complicado de fazer, que você tem que mudar demais o seu dia a dia, acaba fazendo com que a gente desista, né? Então é justamente isso. A gente nos exercícios físicos sempre foi assim, né? Pra gente ir na academia, né? Colocar a roupa de treino, ir todo dia, treinar todo dia, pegar aquela fichinha, na época hoje ainda é aplicativo, mas aquela fichinha pra ver, agora eu preciso fazer o supino, então deixa eu ir lá, botar a barra. Então isso pra gente não era simples, né? Era difícil? Não era difícil, Mas não era assim. Mas não era, né? Era complicado, não dava pra gente fazer. O que é simples pra mim? Eu vou no Pilates sem tênis, eu não preciso de tênis. Hoje em dia a gente não precisa nem mais de meia de Pilates, porque já tem os aparelhos antiderrapante, os equipamentos lá que tem que são antiderrapantes. Você não precisa nem mais usar aquela meinha, exceto quando tá frio, né? E tipo, eu só vou. Entendeu? Ok, eu ponho uma roupinha de ginástica ali, beleza? Mas eu só vou, eu não tenho... E ele se adapta à sua vida, né? Os horários, exatamente, os horários são bons. Não é aquela coisa, eu tenho uma hora marcada, eu chego lá, o meu horário tá reservado. Eu sou aluna do horário. Quando eu ia pra academia, eu chegava lá, a academia tava assim de gente. Nossa, era horrível. Você ficava, perdia um tempão fazendo, tentando fazer, tendo que dividir aparelho, que nem agora, nessa época de pandemia, isso nem mais é possível. Aí que nem você falou, tinha que ir lá pegar fichinha, ou então olhar no aplicativo, ali não, ali eu chego, a professora me passa, a fisioterapeuta me passa, qual que é a minha atividade. Agora isso quer dizer que o Pilates é melhor do que a musculação? Não, é melhor pra você. Pra mim. Mas pra uma outra pessoa, ela vai falar assim, nada a ver Pilates, eu não faço força às vezes, né? Eu quero pegar aquele monte de peso e tal pra poder... Então o Pilates não é pra essa pessoa é academia, e ela gosta daquele ambiente e tal. Então por isso que a gente fala, a gente tem que achar um método que se adapte à sua vida. Então existem métodos e métodos feitos para pessoas e para pessoas, certo? Então, mas aí vocês, todo mundo vem com aquela indagação, aquela reclamação, mas vocês falam que finanças é para todo mundo, mas então não é bem assim. Eu preciso de um método de organização, não é para todo mundo. Não, com certeza, é sim. É sim, finanças é para todo mundo, porque todo mundo recebe um salário ou recebe uma renda e todo mundo gasta, certo? Dinheiro é normal, a gente precisa comprar as nossas coisas, etc. Então, se existe essas duas características, se você ganha dinheiro e você gasta dinheiro, você precisa organizar as finanças, certo? Você só precisa achar o método certo para você. É importante a gente saber lidar com esse dinheiro, né? Com esse dinheiro que a gente recebe, que a gente
paga, né? Às vezes a gente fala aqui sobre organização de finanças e aí vocês ficam, nossa, que negócio complicado, né? Ai, organização, nossa, é tão difícil, tão extenso, tão custoso para fazer. Mas não, a gente tá falando sobre lidar com o seu dinheiro, né? Sim. E lidar com as suas finanças, não é lidar com as finanças do Guilherme ou com as finanças do seu vizinho lá, é com as suas finanças. E grande parte das pessoas pensam que isso só funciona para quem gosta de matemática. Só quem gosta de matemática consegue lidar com ele dá super certo, ele foi professor de matemática, então por isso que ele gosta. É fácil para ele chegar aqui e falar. Ou às vezes a pessoa fala, não, beleza, não precisa gostar de matemática, mas tem que ser um expert em Excel, certo? Para poder ter as finanças organizadas. Ou tem que ser um economista, igual a gente é economista. Ah, não precisa ser um economista, um administrador, um contador. Contador é certeza que ele é bom em finanças, não necessariamente. Às vezes um contador não é bom em finanças. Às vezes eles não têm as finanças, às vezes ele é até bom fazendo o trabalho dele, executando o trabalho dele para outras pessoas, mas às vezes ele não é bom nas finanças da casa dele. Porque ele não encontrou um método que que tenha se adaptado à vida dele, ao estilo de vida dele. Ao estilo de vida, exatamente. Por isso que a gente deve buscar um método que seja simples pra gente. Com certeza. Porque às vezes o que é simples, a gente vai compartilhar aqui com vocês, o que é simples para muitas pessoas não é para algumas. No caso, tem métodos que são mais mirabolantes, que envolvem muita informação, muita planilha, tem que aprender muita coisa. Eles podem ser até bons, né, esses métodos. Sim, com certeza, eles são ótimos, mas só adapta bem àquelas pessoas que têm tempo, têm disponibilidade, tem essa facilidade, tá disposto a estudar, a entender. Sim. Métodos por aplicativo são bons também? São, para aquelas pessoas que estão antenadas ali, que passam o dia todo com o celular na mão, que gosta de anotar tudo do celular, que faz tudo ali, que é fácil. Às vezes a pessoa que gosta ali daquele poderoso e antigo caderninho não vai se adaptar bem. Sim. E não tem nada de errado em fazer as suas finanças no caderninho. Com certeza. Não tem nada de errado você fazer no aplicativo. O importante é organizar, O importante é fazer. Com certeza. Né? E tem a questão do método que é planilhado, né? Que a gente trabalha com Excel ou com planilhas do Google, né? Às vezes a pessoa fala, mas tem que ser expert em informática para mexer. Não necessariamente. Ou tem que comprar o pacote do Office, que é caro e tal. Caro, hoje em dia não é tão caro mais, mas mesmo assim, se essa é uma objeção para você organizar suas finanças, tem o Google Planilhas, aí tem outras planilhas, né? Sim. Que dá para você usar normalmente, são grátis e inclusive tem tutoriais na internet para você mexer. Então você não precisa ser um expert, com né? certeza. Você precisa a planilha, para quem nunca usou, quem nunca mexeu no Excel, você consegue fazer um monte de coisa, né? A gente que sempre mexeu com isso, a gente faz lá macro, faz as fórmulas com PROC V, não sei o que, né? Então para você pode parecer grego isso, né? E realmente não é tão fácil assim. Mas isso você só vai usar em planilhas mais complexas. Uma planilha do dia a dia, para você organizar as finanças, ela tem que ser bem simples, certo? Não precisa ter tanta fórmula, não precisa ter nada, ela só precisa estar organizada de uma maneira que você consiga colocar ali todas as suas informações e tirar uma decisão a partir daquilo ali, né? Depois que você colocou, né? A gente aprendeu muito isso na faculdade, né? Você pegar os dados e transformar ele em informações. E aí, a partir do momento que você transforma em informações, aí você toma uma decisão baseada naquilo. É aí que eles têm uma validade, um valor, né? Uma validade ali. O que faz a gente amar, gostar tanto assim das planilhas é que das planilhas simples de controle e de orçamento familiar. É que você mesmo consegue montar, você mesmo consegue moldar a sua vida financeira de acordo com o seu perfil. Justamente porque cada pessoa tem um perfil diferente. Exatamente, porque aqueles métodos mais mirabolantes que tem planilha, que tem tudo, pelo menos os que a gente já pegou tanto para teste quanto para organizar a nossa vida financeira no passado, era muito extenso, eram umas planilhas, muita informação, coisas que a gente nem tinha. Às vezes você pega uma planilha lá que ela já vem com um monte de informação de investimentos, de outras rendas e tal, e você nem tem aquilo, aí você olha e fala assim, gente, isso não é pra mim, a pessoa não né? tá nem pensando em investimento ainda, né? Eu acho que quem tá querendo organizar as finanças, ela quer, a primeira coisa, ela quer realmente pagar as contas, sair das dívidas, e às vezes nem não é investimento. E como hoje em dia a questão do investimento tá muito na moda, né? Às vezes, tipo, eles querem já começar com isso, e não necessariamente, né? A gente bate na tecla que tem que ser um passo anterior. Você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro.
né? Porque às vezes pode ser que esteja sobrando uma grana agora, você fala, eu vou investir. Só que aí você investe uma grana, não tem fundo de emergência, não tem plano, não tá nada planejado, você não sabe quanto você gasta. Aí daqui a um mês você vai lá e pega aquele dinheiro para pagar, né? Para poder conseguir pagar as contas do mês. Fechar o mês. E ou seja, não adiantou nada, porque um mês ali, aquele dia não rendeu nada. Uhum. Então não faz sentido. Então tem que realmente focar no básico, né? Começar pelo básico para que o negócio dê certo. Bichinho aqui. Um bichinho aqui. Mas assim, se você ainda não sabe mexer nem na planilha do Google, tá? No Excel lá, as planilhas do Google, o próprio Google vai te ajudar. Você entra lá, pergunta, sabe quando a pessoa fala assim, dá um Google que resolve rapidinho. Exatamente, você digita lá, vem a resposta para você. E se você ainda tiver dúvida, claro, só mandar aqui pra gente, que a gente responde e ajuda vocês. Com certeza. Com certeza. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, aproveita, entra lá, Casal Financeiro, se inscreve e ativa as notificações, porque todo dia tem vídeo novo lá. Isso e mesmo. A gente também tá no Instagram e Facebook, então aproveita para seguir a gente. Com certeza. E inclusive, falando sobre a planilha, né? No nosso curso a gente ensina como fazer uma planilha vitalícia, né? Não precisa ficar mudando sempre. Você fez uma vez só, se você só vai e ali adaptando ela, e consequentemente quando você subir e galgando os degraus aí, né, subindo os degraus da sua vida, das suas finanças, né, claro, porque a tendência é, a partir do momento que você organiza, você sempre progredir, né, você pode continuar usando a mesma planilha, você só vai melhorando ela, e você vai ficando mais familiarizado com o Excel, né, ou com o Google Planilhas, e aí você vai conseguir, vou botar aqui, quero fazer um gráfico agora, pode fazer, mas não precisa, né, o mais importante é que não precisa, para você realmente se organizar, você não precisa ficar inventando muita coisa. Isso mesmo. Mas o importante é começar hoje, é não deixar para amanhã. Com certeza. Porque realmente a gente desanima, né? Às vezes passa o tempo, a gente dá uma desanimada porque não escolheu o método certo. Então, assim, se você já deu uma pesquisada, não, o aplicativo para mim é legal, ou não, acho que planilhado é legal, ou o caderninho é legal. Define qual que é melhor para você e não deixa para amanhã, começa hoje a organizar essas finanças. Isso, é verdade. Só que o assunto de hoje não é exatamente assim, como fazer um orçamento familiar. Mas para quem tá assistindo a gente aqui agora, eu vou deixar nos comentários aqui no... Presentão, hein? Nos comentários e na descrição do vídeo um presentinho, um presentão, né? Um presentão. É um arquivo que tá no Google Drive. Eu vou compartilhar com vocês. É uma planilha de controle de orçamento familiar. Ali vai ter um exemplo, vai estar preenchido com alguns exemplos para vocês conseguirem entender. Tem alguns comentários nas células para vocês entenderem o que é. Legal. Então é só salvar uma cópia dessa planilha lá, baixar e salvar no seu computador ou preencher os seus dados salvando no seu próprio Google Drive, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar uma mensagem direct pra gente. Isso aí. Né? Salva aí e começa hoje. E é dessa forma que a gente faz o nosso orçamento familiar hoje. A gente já tentou diversos métodos, mas é esse na planilha que tem dado certo até hoje pra gente. E olha que a gente tentou todos, né? A Janaina falou sobre uma planilha que a gente tentou fazer que era imensa de tantos dados. Aplicativo a gente usou durante um tempo, abandonamos. Né? Método que a gente pegou lá, não dá. Um dia eu falei, não, a gente vai montar, né, pra gente uma planilha que se adapte pra gente. Não adianta eu querer pegar um negócio que é dos outros, né? Então a gente pegou uma planilha bem simples, né? A gente fez, né? A gente desenvolveu uma planilha bem simples e a gente praticamente usa a mesma, a gente não modificou quase nada, quase nada, E a partir dela a gente vai criando, que nem, eu quero criar uma perspectiva de alguma coisa, uma projeção de alguma coisa, aí a gente cria, né? Abre uma outra planilhinha ali embaixo e cria a partir daquela, que o Guilherme falou, faz os gráficos que tem que ser feito, faz tudo, mas isso com o tempo a gente vai desenvolvendo. Agora, essa planilha que a gente está compartilhando aqui com vocês, a gente deu uma enxugada maior ainda no que a gente usa já. Sim. Que é para ficar da forma mais clara de se enxergar ali quais são suas receitas, quais são as suas despesas e o que você tem de reserva. Sim. Então ali vocês vão ver, vai ficar bem fácil. Eu vou deixar o link para vocês aqui e qualquer dúvida é só mandar pra gente. E é legal que é adaptativa para qualquer tipo de pessoa, Sim, né? Com certeza. É mais legal. E aí, pessoal, então assim que você, né, decidiu, então, agora meu método é esse, né? Eu vou usar a planilha, né? Igual a gente está disponibilizando para vocês. Ou não, eu vou baixar um aplicativo, ou eu vou baixar uma planilha mais complexa, não importa. A partir do momento que você começou, o próximo passo é você sair da prisão, né? Mas o que seria sair da prisão, né? Tem muita gente que acha que não tá preso, né? Acha que já não
Eu não organizo. Esse negócio de organizar que deixa a gente preso na inclusive vida, acho né? que é o contrário, né? Ah, não, organizar as finanças é me travar, é travar minha vida. Eu não gosto de nenhuma amarra, nada disso. E na verdade é o contrário, né? Quando você não organiza as finanças, aí sim que você tá preso, né? Eu acredito que muitos de vocês, assim como a gente no passado, né, abandonaram a organização financeira porque não queriam ficar presos, né? Sim. Uma vida de gastos controlados, corte de gasto supérfluo, economizar o mês inteiro, ficar preocupado com dinheiro, porque eu não quero isso pra minha vida. Agora, então conta pra gente, como é que tá a sua vida agora? Você tá mais preso ou tá mais solto? Né? A gente tá super solto. Então, agora que você tá nessa situação de que eu decidi não organizar minhas finanças porque eu quero ficar livre. Comenta aqui embaixo pra gente se você tem mais liberdade agora ou se ainda continua preocupado com dinheiro, pensando em economizar, porque senão o salário não vai dar até o final do mês, não é? Continua se privando de fazer as coisas que quer, porque nunca tem dinheiro sobrando. Comenta aqui pra gente se você tá preso ou se você tá solto. Coloca hashtag tô preso, hashtag tô solto. Eu acho que tem mais gente na prisão aí, como é que chama a prisão lá, que demoliram lá, o Carandiru. Você tá lá no Carandiru e não percebeu, né? Então... não é fácil não, né? Com a gente foi exatamente assim, né? E com as pessoas que a gente conversa, a gente escuta o mesmo relato, né? Tipo, ruim com ela, pior sem ela, né? Com a organização financeira. Ela e a organização financeira, é verdade, pessoal. Não, mas brincadeiras à parte, né? A gente deve escolher ter uma vida de liberdade, né? Sim. E você só pode fazer isso quando você cuida do seu próprio dinheiro. Sim. Enquanto a gente não tem controle sobre... Quando o dinheiro está controlando a gente não tem liberdade. Quando a gente falou de controle de gasto excessivo, se o dinheiro está te controlando ali, você está gastando excessivamente, você não tem controle de nada, você não tem liberdade. Sim. Porque te falta dinheiro para fazer o que você quer, porque você está gastando com coisa à toa, né? Você vai lá e gasta sem controle, aí chega uma hora que você se torna preso de novo, né? Às vezes você fica preso no cartão de crédito, numa dívida de cartão de crédito, você fica preso numa dívida de empréstimo, né? De repente você fala assim, nossa, né? Eu queria tanto mudar, né? Mudar para um outro estado, né? Ou mudar para uma outra cidade, mudar para um outro bairro, e você ficou preso porque de repente você financiou uma casa em 200 parcelas, né? E aí você ficou preso naquilo ali, entendeu? Porque de repente se você tivesse se organizado e já tivesse feito um fundo de emergência, já tivesse começado você daria às vezes uma entrada maior, né? Nada de errado em você financiar o seu imóvel, nada de errado. É o sonho para muitas pessoas. Se você conseguiu entrar e tá feliz, ótimo, porque a gente sempre defende aqui que você tem que estar feliz com as suas finanças, com a sua vida, né? Isso, quando a gente fala em liberdade, é disso que a gente tá falando. Sim, eu tenho a liberdade em primeiro lugar. Hoje eu tenho a liberdade de falar que a casa é minha. Tá financiada? Beleza, mas é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero botar um quadro nessa parede, eu ponho. Eu quero mudar o revestimento aqui, eu mudo. Eu quero botar um ar-condicionado, eu ponho. Então eu não tô preso num aluguel, por exemplo, onde eu não poderia fazer essas coisas. Então essa liberdade você às vezes tem numa casa própria. Mas uma dívida, por exemplo, que você não tem um bem, né? Você não realizou nenhum sonho. Nada disso. Se você está endividado, você está mais preso do que se você tivesse com as finanças organizadas e aí pagando todas as suas contas certo, fazendo o seu fundo de emergência, começando a investir dinheiro, pensando já na sua aposentadoria, já fazendo toda essa organização. Vai muito além, né? Quando a gente fala em organização, vai muito além. E no comecinho, assim, pode até parecer um pouco chato, né? Essa questão da organização, né? Por quê? Porque tá mudando a sua rotina, tá mudando aquele seu jeito gastador inconsequente. Nem sei se eu poderia falar assim, mas um gastador inconsequente ali para um gastador mais sensato. Sim, você não vai deixar de gastar, mas você vai gastar melhor. Vai gastar melhor. Você vai otimizar os seus gastos. Isso, você vai estar preocupado com o seu dinheiro, né? E essa mudancinha de tipo de gastador, ela gera um desconforto, assim como tudo na nossa vida. Toda mudança gera. Se você mudar de emprego, nossa, eu tô tão animada com o meu emprego novo, mas gera um desconforto, porque você vai entrar num lugar, numa empresa nova que você não conhece ninguém, que você não conhece a rotina, você não conhece o trabalho, gera um desconforto. E esse desconforto, às vezes você acha que é negativo e não é. Um exemplo, a gente tem um carro muito bom. E aí um dia eu peguei, eu andei, né, emprestado num carro melhor, que era mais caro. Sei lá, valeu o dobro do que o meu. E na hora eu achei estranho. Olha que engraçado. Foi desconfortável. Foi desconfortável. Na hora que eu sentei, eu falei, nossa, mas esse carro parece que é baixo, o meu parece que já é tão alto. Por quê? Não que o meu é melhor, mas eu já tô acostumado com o meu. Então, assim,
No Até caso, o pro nosso carro é bem, bom, mas no caso, assim, você saindo de um ponto que às vezes não tá tão ruim, mas pra você ir pra um ponto melhor, que é a organização financeira, vai ter esse desconforto. É normal. É normal, exatamente. É que nem quando você casa. Nossa, que delícia e tal. Mas no começo é desconfortável. É. Eu me lembro do dia que eu sonhei e acordei desesperada. Na hora que eu virei pro lado, tava o Guilherme lá. Eu falei, não é possível, gente, mas foi um susto. Eu falei, o que essa pessoa tá fazendo aqui do lado? Porque mudou, né? Foi Mudou o normal. desconfortável, porque você tá acostumado a dormir sozinho, não tem ninguém do lado, você tem todo espaço, você pode se bater, virar na cama. E de repente, tomei aquele susto. Nossa, gerou um desconforto, uma coisa, caramba, que susto. Tipo, tinha 1 mês, 2 meses que a gente tinha casado. É desconfortável, mas é uma coisa boa. Quando você tem um filho, é a mesma coisa. É desconfortável você acordar de madrugada, você ter sua rotina toda modificada, mas é um desconforto gostoso que depois traz uma coisa melhor ainda, né? E no caso da organização financeira é a mesma coisa. Quando você vê as suas finanças tomando forma, você tendo liberdade de quê? De pegar o seu dinheiro para realizar as coisas que você deseja e não mais ficar gastando com coisa à toa, você vê que não doeu o desconforto da mudança. Sim. É verdade. Né? Ele aconteceu, mas ele não doeu. E a liberdade está exatamente nisso, em poder escolher com o que você vai gastar. Com o que faz, com o que te faz bem de verdade, né? Sim, você fica livre, né? Você começa a estar livre para gastar com as coisas que você mais gosta. Isso, por isso aproveita aquele link que a gente deixou ali para vocês. Pega lá ele, coloca ali nas célulazinhas brancas ali o que vocês vão, o quanto vocês vão gastar em cada coisa, né? E coloca lá, você vai reduzir de uma despesa para que sobre mais para gastar com a outra? Sim. Ótimo, que legal, você vai estar sendo livre ali. Sim. Você pode fazer o que você quiser, né? Você não vai mais ficar fazendo aquelas coisas que não te agradam tanto. Eu vou economizar na faxina para poder gastar mais na atividade física que eu quero fazer. Ou, eu vou economizar aqui na atividade física, vou pegar uma academia que está na promoção para sobrar mais dinheiro para pagar a faxineira mais uma vez por mês, porque uma tá sendo pouco, então eu vou pagar 2. Sim. Enfim, você vai ajustando ali e para de pensar naquela, eu não posso mais gastar com isso, sendo que você só fala isso porque seu orçamento não tá fatiado. Você mudou, não posso mais gastar com isso, e como que eu posso gastar com isso? Agora você começa a pensar, como que eu posso gastar melhor com isso, né? Com certeza. E aí o próximo passo é abrir os olhos e ficar esperto. Ela tá me tirando. Tá falando que eu não sou esperta. Bom, se você acha que o fato de você não ter dívidas ou não ter dívidas muito altas ou muitas dívidas significa que a situação tá boa e que uma hora tudo vai se resolver, você vai arrumar um emprego que te pague mais e vai dar tudo certo. Quando pagar mais, aí vai dar certo. Fica esperto e abre o teu olho. Né? Não tem nada de bom nessa situação, né? Não, com certeza não, né? Se você não consegue realizar seus sonhos e não tem uma reserva de emergência, com certeza você precisa reavaliar a sua vida financeira porque a coisa não tá indo bem. Sim, com certeza. Né? E às vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo da situação e a gente mede um pouco a dor das nossas finanças pelo tamanho da nossa dívida. Sim. Então, se você não tá sentindo nenhuma dor, significa que tá saudável. Sim. Né? Só que aí quando você perde uma renda, você se depara com uma dor insuportável. Sim. Porque como que você vai comer? Como que você vai pagar as contas de telefone? Como que você vai pagar a escola das crianças? Como você vai pagar o plano de saúde? Aí a dor vem a facada no coração. Vem a facada, você não tem o remédio, que seria uma reserva de emergência, E aí, cadê as suas finanças que estavam organizadas? Sim. Então, assim, pensar que você não tem um problema financeiro porque não tem dívida não tá certo. Não mesmo. E a gente fala isso pra vocês porque com a gente foi assim. A gente contraiu uma dívida quando a gente casou, com o nosso casamento, com a festa e tudo. E pelo fato de estar desempregado, de nós dois sermos desempregados, essa dívida foi aumentando com o passar dos meses, né? Mas ela aumentou, mas ela não aumentou muito. Não foi uma coisa assim exorbitante, entendeu? A gente não tinha 100 mil reais, 200 mil reais em dívida. Não era uma coisa assim que não tinha como contornar, que a gente passou anos e anos tentando resolver. Não.
não era nada exorbitante. Então, quando a gente arrumou um emprego e a coisa começou a melhorar, assim, a gente conseguia pagar as nossas contas no mês, a gente pensava que tava tudo bem, né? tava tudo bem, a gente tinha uma saúde financeira, porque a gente pagava as continhas, comprava nossas roupinhas, gastava horrores no supermercado e tava tudo bem. Sim. Só que quando o desemprego chegou pela segunda vez, aí a gente viu que a coisa não tava tão saudável assim. Sim. E a gente vê que não tem segurança nenhuma. Emprego não tem segurança, pessoal. Se você não fizer o seu fundo de emergência, né? Todo mundo tá sujeito a perder emprego, exceto quem é concursado, né? Aí é outra coisa, mas você tem que tomar cuidado muito para não ficar também naquela, como chama? Zona de conforto, né? Então você tem que aproveitar que você não tem esse risco, vamos falar assim, de perder essa renda e aproveitar isso para poder aumentar muito a sua reserva, né? Para você poder viver uma vida bem, né? Futuramente, até que pode ser que a aposentadoria reduza, né? Provavelmente vai reduzir o que você ganha hoje. Imagina, se sua renda hoje é 10 mil, quando você aposentar, você vai aposentar com 5, 6, como que você vive? Com a sua renda cortada pela metade. Se você gasta tudo. Se você ganha 10, gasta 10. Agora, se você já ganha 10, se organiza para gastar 5, 6 e guarda uma boa parte, na velhice você vai ficar sossegado, porque você pode... Provavelmente você vai ter um aumento de custo, porque na velhice tem os remédios, tem todas essas coisas, mas você vai viver, né, tranquilamente. Então, a gente percebeu que tem esse risco de você perder emprego. Se você vive de aluguel, tem uma casa de aluguel tal, tem o risco de o seu inquilino sair. Se você é empresário, tem o risco de esse mês as contas não serem tão boas e você não conseguir tirar seu prolabore 100%. Tem então, as situações de pandemia que a gente está vendo desde o ano passado, que muita gente sofreu financeiramente, acho que a grande maioria do Teve mundo redução de salário, às vezes eu não perdi o emprego, mas eu tive uma redução de salário, por exemplo. Isso aí, se você não está organizado, como que você faz? Imagina, você ganha 3 e gasta 3. E aí, de repente, vem a pandemia e o seu chefe fala assim, olha, então, a gente teve aqui, vai ter a redução, não lembro quanto que foi a redução, mas que chega, 30%, já era, que fosse 10%. Você não consegue. Não tem, suas contas não estão em dia. Fechar, não vai fechar, né? Nunca. E a gente se deparou com isso quando veio o desemprego pela segunda vez, né? Depois do nosso casamento. Então, assim, a gente viu que... durante aquele tempo todo a gente não estava realizando os nossos sonhos, as nossas finanças estavam de fato doentes, a gente não sentia dor, achava que estava tudo bem, mas elas estavam doentes, né? Por isso que a gente fala assim, abre seu olho, entendeu? Não deixa para depois, aproveita esse modelinho de controle financeiro que a gente passou aqui para vocês, né? Começa a organizar as finanças, começa a se dedicar a isso, porque é o seu dinheiro, é o seu futuro que está ali, o seu da sua família, seu da sua esposa, do seu marido. E assim, só a gente pode cuidar bem do nosso dinheiro, ninguém pode fazer por nós, né? Com certeza. E tem um comentário aqui do João Rosa, ele colocou assim, né, que eu não tenho nada. Eu acredito que deve ser alguma coisa com relação a acúmulo ou de repente renda, né? Até nesse ponto é interessante, né? Se você tem condições de baixar essa planilha, você colocar ali quanto custa a sua vida. Poxa, quanto que eu preciso para sobreviver? Com alimentação, com vestuário, com moradia, etc. Eu preciso de R$1.000, eu vivo bem regradinho, eu divido um cômodo, sei lá, não importa. E aí eu vivo bem regradinho com R$1.000. Então quer dizer que você precisa de uma renda de pelo menos isso para sobreviver. Então até para quem não tem renda, ou para quem tá com uma dificuldade nesse momento de ter uma renda, é interessante você planilhar. Mas eu vou planilhar o quê? Você vai planilhar o quanto você precisa para poder viver. Sim. Né? E aí a partir daí você fala, poxa... Porque tem muitas pessoas que a gente já viu, eu já fiz várias entrevistas, eu já entrevistei muitas pessoas para contratação, e aí a gente pergunta, qual que é a sua pretensão salarial? E a pessoa, não sei. Tipo, como você não sabe? Você precisa saber quanto que você gasta, né? Pra você saber quanto você quer ganhar. Porque não necessariamente o que você gasta é o que você precisa ganhar, você tem que ganhar mais do que isso, né? Então, vamos supor, se o meu custo é 1.500, eu vou chegar numa pretensão salarial e falar assim, olha, pra eu ficar tranquilo, 2.500 é uma pretensão legal. Por quê? Esses R$1.000 que vai sobrar, entre aspas, vai ser meu fundo de emergência, né? Ou vai ser um fundo que eu vou deixar pra aposentadoria, 500 vai pro meu fundo de emergência, 500 eu vou pra aposentadoria. Então, é muito interessante, viu, João? Então, se você, se essa realmente for a sua situação, é interessante mesmo assim você ter planilhado pelo menos os seus gastos, para você projetar o quanto você precisa ganhar.
Isso, e para que vocês entendam bem, eu coloquei uma letra C na frente em vermelho. Aquela letra C, tudo ali é despesa. Mas o que está com a letra C significa que são os custos. Aqueles Czinhos que tem ali, eles são a base para montar a sua reserva de emergência. Então, a soma de todos aqueles Cs multiplicado por 12 meses é o quanto vocês precisam ter de reserva de emergência. Sim. Porque o ideal é que a gente tenha pelo menos 6 meses, né? Quer dizer, a gente tem que ter pelo menos 6 meses, mas o ideal é que tenhamos 1 ano de reserva ali. E a reserva de emergência, pessoal, ela parece só assim, é uma coisinha que se eu precisar de dinheiro eu tenho ali, mas a reserva de emergência, na nossa realidade, é algo que traz muita tranquilidade pra gente fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu não tô feliz com o meu emprego, eu quero sair. Se você não tiver fundo de emergência, não tem como você nem pensar nisso, né? De repente você tá lá, às vezes tem problema com o pessoal, ou é muito longe, né? A gente vê o pessoal, às vezes, em São Paulo, né? Tem que pegar 2 metrôs e mais condução, e tem que sair 4 da manhã para chegar às 8. Poxa, se eu conseguisse um emprego mais próximo de casa, seria interessante. Se você tem uma reserva de emergência, você já pode começar a cogitar, de repente, isso, né? De repente, dar um passinho para trás, mas lá eu ganho 2. Aqui perto de casa eu tenho uma vaga de 1.600. Eu vou perder essa diferença, mas você vai ganhar em qualidade de vida. E se você tiver um fundo de emergência, ou se as suas finanças forem organizadas e você trabalha com bem menos, você pode ter essa liberdade de falar assim, não quer saber, eu vou arriscar aqui, né, para eu poder evoluir, né? Porque às vezes você entra nesse ponto e aí você vai performar tão melhor nesse serviço por não ter que perder tanto tempo, às vezes, com condução, né? Que vai ser uma decisão que você tomou que é mais benéfica para você, né? Então a gente viu, né? Só quando a gente teve a nossa reserva de emergência feita é que a gente tem tranquilidade para pensar em coisas que a gente quer fazer. A gente quer viajar, poxa, pelo menos eu tenho reserva de emergência, né? Nossa, se acontecer, até no dia a dia, assim, às vezes as finanças extrapolam, né? A gente teve aumento de preço de comida, teve aumento de preço de combustível, e aí você selecionou lá, R$800 que eu tenho para gastar com comida, nossa, esse mês foi para 1.000, e agora o que aconteceu? Poxa, eu tenho essa reserva para falar, mas eu não preciso me preocupar. Eu preciso, de repente, sentar, fazer mais uma avaliação, de repente pedir uma promoção ali pro meu chefe, para ver se eu aumento um pouquinho, falar, aumentou combustível, aumentou tudo, me ajuda, o que eu preciso fazer para poder melhorar meu salário e tal. Mas você tem uma reserva. Se acontecer qualquer coisa, aquilo ali tá te cobrindo ainda por um tempo. Então essa tranquilidade que a reserva de emergência te dá, assim, não tem como explicar, não né? Tem, é uma paz mesmo, né? Não ter que se preocupar com como vai acabar o mês, com como vai começar o mês que vem, é uma paz mesmo que a gente tem. Então, por isso que a gente está deixando aqui para vocês essa planilha, né? Sim, com certeza. Para vocês preencherem ela. E assim, o fato de começar, né? Vou pegar isso, vou preencher, eu vou sentar com meu marido, com a minha esposa, vou conversar, a gente vai tentar resolver essa situação. O fato de começar é o pequeno grande passo que vocês vão dar. Sim, né? Com certeza. É isso que vai salvar suas finanças e trazer para vocês essa sensação de paz, essa sensação de realização, né? Porque quando você se organiza, você consegue realizar suas coisas. Então, vai trazer um bem-estar muito maior aí para você e para sua família. Com certeza. Tem um comentário aqui também do João falando sobre que a vida dele virou uma bola de neve por causa das dívidas, né? Muitos problemas que aconteceram. Nos momentos mais difíceis, João, é onde a gente tem que tirar as melhores oportunidades. O fato de você estar assistindo esse vídeo aqui com a gente, hoje acompanhando com a gente na live, já é uma coisa que se você não tivesse nessa situação complicada, você talvez nem pensaria nisso. Então, assim, a dica que a gente dá, não desiste, não pode desistir de maneira nenhuma. Dinheiro, ele vai e ele volta. O dinheiro, a gente sempre fala, né, que ele é uma energia, ele é um movimento, ele tá movimentando, né? Agora com essa pandemia a gente tá vendo, nossa, tem gente perdendo emprego, mas tem pessoas que estão faturando 3, 4, 5 vezes mais. Então, assim, aproveitar, né? Eu sei que é difícil falar assim, nossa, na situação difícil, onde eu vou achar uma luz? Mas é nessas horas, né, que a gente tem que encontrar uma luz, né? Eu lembro que quando eu fiquei desempregado, foi a hora que eu comecei a buscar, o que eu posso fazer, né? Eu falei com um amigo meu, falei assim, se você tiver alguma coisa pra mim, eu faço de fim de semana, eu faço de noite. Teve uma época quando a gente tava pra construir a nossa casa, a gente queria
né, não depender mais, né, de uma casa que a gente estava morando, né, e queria vir pra nossa, eu falei, meu, o que que eu preciso fazer? E a gente começou, né, a Janaína já trabalhava fora, eu tava trabalhando fora também, e aí a gente conseguiu arrumar um bico de noite e de fim de semana. Então a gente trabalhava durante toda a semana, trabalhava de noite e de fim de semana. Nossa, mas é loucura, você se mata. Naquele momento era necessário. Hoje não é mais necessário, não preciso mais fazer isso. Né? A gente não precisa mais fazer isso. Mas na época foi o que foi aquele negócio. E aí começou desse ponto, as pessoas olhavam, parece que assim, quando você busca essas coisas, né, nesses momentos, parece que as coisas vão melhorando. E aí ia surgindo mais coisas, aí surgiu a oportunidade de a gente vender uns sequilhos, né, que a gente fazia, e isso aí deu mais uma renda pra gente, a gente começou a fazer trufa, e vender trufa, e não sei o que, e a gente levava no serviço trufa. Então assim, não pode ter medo, né, nas situações difíceis você não pode ter medo, né, e ir pra cima, tem que ir pra cima e fazer o negócio acontecer. Realmente, o fato de, no caso do João aqui que tá acompanhando a gente, tá seguindo a gente aqui, o fato de você estar aqui hoje, de tá tá assistindo essa live, tá recebendo esse presente que a gente vai deixar aqui, eu vou deixar assim que acabar o vídeo, vou deixar publicado o link para vocês acessarem. Importantíssimo, entendeu? Já é uma oportunidade de você colocar ali, planilhar e falar assim, meu Deus, virou uma bola de neve, virou, mas de quanto que a gente tá falando? Isso é muito importante, saber qual que é essa bola de neve. Porque bola de neve... Saber qual é o tamanho dessa bola, ela pode ser assim, ela pode ser assim. Sim. A gente já teve uma bola de neve assim, ela foi crescendo, ela ficou assim, depois ela diminuiu de novo. E a gente conhece casos de pessoas que tiveram bola de gigantes, assim, que não dava pra carregar quase. Parece que era do tamanho do mundo. E aí a pessoa, tipo, simplesmente deixou um pouquinho de lado isso, tá? Deixa um pouquinho de lado, respira e fala, tá, primeira coisa, o que eu preciso fazer pra sobreviver? Esse é o primeiro ponto. Ah, tô com dívida, banco me ligando, esquece um pouco, esquece essas dívidas. Certo? Primeiro você tem que sobreviver. Você tem que ter saúde mental e física para poder depois passar por cima disso daí. Então, sobreviver. Beleza, sobrevivi. Sobrevivo com quanto? Com quanto? Então eu preciso ter essa planilha, eu preciso planilhar quanto eu preciso para sobreviver. X, beleza. Então tudo que eu ganhar a mais vai pro meu fundo para eu pagar minhas dívidas. Beleza. Ou primeiro vai pro meu fundo de emergência, que se acontecer alguma coisa de errado ainda, piorar a situação, eu ainda consigo me sobreviver. No caso de saúde, como ele falou, no caso de necessidade de tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então já começa, eu preciso de 1.000, certo? Então, e aí eu consegui alguma coisa de 1.200, esses 200 eu não vou gastar. Eu vou guardar e vou deixar ali, pá. Na hora que eu tiver 1.000, eu já sei que um mês meu tá garantido caso minha renda fale, né? Porque meu custo é 1.000. E aí vai assim por diante. Pô, juntei meus 6 meses, show de bola, minha reserva de emergência tá feita. Agora eu vou continuar guardando e vou em busca de novas rendas. Para que agora eu comece a quitar os meus devedores, né? Claro, a gente fala, esquece a dívida por um tempo, até você se organizar. Você se organizar, pensar exatamente na sobrevivência. E aí você vai embora. Então é isso, pessoal. Vou deixar para vocês o link aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade com qualquer coisa, com a planilha, para seguir esses passos, manda um direct que a gente te ajuda. É isso mesmo. Né? E aproveita e não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com os casais que vocês conhecem, com as famílias, com quem já desanimou de organizar as finanças e você tá vendo aí que a pessoa tá precisando de um upzinho, né? É isso mesmo. Então até a próxima. Tchau. Tchau.